Estamos juntos mais uma vez. Para quem não me conhece, eu vou falar de mim daqui a pouquinho. Eu queria iniciar começando com agradecimentos. Eu queria agradecer imensamente a Pluriversidade este ano por ter aberto as portas à minha participação, ter permitido a minha presença aqui na Pluri. Eu me sinto não só completamente honrado por isso, mas também eu me sinto extremamente grato pela oportunidade de eu poder compartilhar com vocês alguma coisa que eu tenho vivido, alguma coisa que eu tenho construído em termos de informação. Então, para mim é uma honra muito grande estar com vocês e compartilhar todo esse conhecimento, toda essa bagagem que a gente vem trazendo. Então, obrigado, Pluriversidade. Eu creio que é o último evento, vamos dizer assim, formal, né? Porque nós vamos ter festas a partir de agora, então é o último evento formal. Então, eu até assumo a propriedade de falar por todos os plurimestres, plurilovers, até esqueci os outros pluris que tem, mas são todos os pluris que passaram por aqui, de uma certa forma, contribuindo, compartilhando, multiplicando e acrescentando. Esse espaço ele é maravilhoso, ele não tem valor financeiro, mas ele tem um valor cultural, social, relacional, sem fim. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado por esse tempo, por esse espaço. Queria agradecer também às pessoas que estão dedicando esse tempo agora, todos vocês que estão aqui na audiência. Tem algumas pessoas que avisaram que vão chegar um pouquinho mais tarde, mas o evento vai ficar gravado, vai ser disponibilizado na página do YouTube da Pluri, logo mais, assim que a gente concluir e for feitas as edições aí do vídeo. Então, obrigado a vocês que estão aqui. Vai ser um tempo precioso hoje, nós vamos sonhar junto, nós vamos fazer o que a figura aí está propondo, nós vamos tirar do sonho, pôr no papel e tirar do papel para fazer realidade no ano que vem. A gente vai ver que existe uma forma prática de fazer isso, né? E eu queria trazer um agradecimento especial ao Leve Libras, que é a empresa que está me acompanhando aqui hoje, na presença do David. Vocês verão eu falando em 2 línguas simultâneas hoje. Hoje eu vou estar falando aqui sonoramente em português para vocês e em libras em português para vocês também, pois nós tomamos a liberdade de convidar algumas pessoas, não sei se elas já estão aqui conosco, eu espero que tenhamos aqui presente algumas pessoas com limitação auditiva. Então, a partir desse dia de hoje, na minha caminhada, na minha jornada do Márcio Almeida, as minhas apresentações estarão sempre sendo acompanhadas pelo David, e a gente sempre falando para esse público, que é um público fantástico, é um público extremamente culturalizado, intelectualizado, e nós teremos a oportunidade de estar compartilhando com eles algumas experiências. Eu vou pedir a gentileza, nesse momento, se estiver aqui alguém com limitação auditiva, alguém que seja surdo, que, por favor, entre no chat e coloque o número 1. Se você entrar ali no chat e escrever o número 1, eu vou saber que você é um surdo, ou seja, uma pessoa com limitação auditiva. E aí as meninas da Pluri vão estar contabilizando ali, depois elas falam para a gente se tem alguém que seja surdo, quantos são, e já vai identificando os nomes para a gente já ir sabendo. E o David vai fazer a tradução, tanto para vocês que são surdos, quanto para nós que precisamos ouvir. Na hora que as pessoas que tiverem limitação auditiva quiserem falar, elas falarão e nós vamos interagir com elas. David e Sara, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza de vocês e pela disponibilidade. Então, vamos começar. Hoje, nós vamos falar sobre preparados para 2021. E eu não botei uma pergunta, isso é uma afirmação, tá? Não tem sinal de interrogação. Então, não estou perguntando se vocês estão preparados. Nós sairemos daqui preparados para 2021, movendo os nossos sonhos e planos. Então, a ideia é fazer o que a figura propõe, mover sonhos e planos, fazer com que eles saiam da intencionalidade e virem realidade, né? E vale sonhar a qualquer altura. O realizar é que vai depender de vocês, tá? Eu queria destacar aqui também o Plurifest, por isso que eu deixei aí o ícone do Plurifest, está extremamente divulgado.
e nós vamos massivamente, já está sendo feita divulgação, mas nós vamos divulgar massivamente, ainda existe espaço de inscrição. Plurifest vai acontecer nessa próxima sexta-feira, começando às 18h30, e vai até o sábado, final do dia. Sábado terão trilhas também ao longo do dia. Nós estaremos divulgando, já está divulgado de novo, na Pluri, nas páginas da Pluri. Nós todos que estamos dentro da Pluri estamos divulgando. O que eu peço é que vocês multipliquem, pois nesse evento, no Plurifest, na sexta e sábado, nós vamos nos encontrar numa atividade completamente diferente. Então, bem-vindos a todos e se preparem para estar no Plurifest conosco também. Como eu gostaria de iniciar, antes de me apresentar, eu queria dizer que nada é por coincidência, e o tema que nós vamos tratar aqui hoje, ele foi estabelecido lá atrás, quando nós marcamos essa palestra, e eu gostaria de convidar e ofertar essa palestra com todo carinho à coordenação da Pluri, a Rô, a Patrícia e a Lidinha, que simplesmente não trabalhem por trás dos bastidores hoje. Eu sei que vocês precisam trabalhar para que isso aconteça, mas cada mensagem aqui, sem saber o que aconteceria na época, foi desenhada e hoje, olhando o que aconteceu já no meio do caminho, eu não tenho dúvida da palestra que foi dada pela Lidinha outro dia, que cada mensagem aqui pode ser uma mensagem de fazer esse sonho sair do papel de uma forma diferenciada, em momento algum qualquer que venha pela frente no futuro. Então, eu queria, com muito carinho, com muito amor e com muito respeito a vocês também, pedir que vocês assistam a palestra como se fosse para cada um de vocês também, tá bom? E, na verdade, cada palestra ela é única, ela é feita para você que está aí assistindo e ela vai falar especificamente ao seu coração em algum momento, em alguma circunstância, tá bom? Então, vamos... Sim, senhora. Márcio, a gente tem uma pessoa que se identificou aqui, tá? Marilene, e eu fiz questão aqui de chamar a atenção porque ela já agradeceu, né, parabenizou pela acessibilidade em Libras e escreveu assim, ó, entre aspas, intérprete incrível. Fantástico. Então eu acho Excelente. Que o David merecia ouvir isso aí. Fantástico. Pode agradecer, David, a ela, Marilene, né, Paty? Marilene Lima. Perfeito. Obrigado, Marilene. Obrigado pela sua consideração. Espero que você goste. E, por favor, após essa apresentação estará disponível no YouTube da Pluriversidade. Se você deixou o seu e-mail, então nós enviaremos para você. Se você puder compartilhar depois essa apresentação com a comunidade de amigos que você tenha com a limitação auditiva, vai ser um grande prazer, uma grande honra para nós que eles possam realmente ser alcançados por essa informação. Obrigado pela sua presença. Já valeu a pena estar aqui por sua causa, com certeza. Então, eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, né? Eu sou o Márcio Almeida, hoje eu tenho 52 anos, e aos 50 anos eu recriei a minha vida profissional, a minha carreira. Eu atuo já há 29 anos com tecnologia, eu comecei no Brasil, hoje eu moro nos Estados Unidos, na Flórida, na cidade de Boca Raton, e eu continuo atuando. Eu sou um empregado formal de uma companhia de tecnologia, mas aos 50 anos de idade eu descobri a intencionalidade do meu propósito. Essa palavrinha que todo mundo hoje tem falado, o tal do propósito, ela é, na verdade, o grande combustível que move a nossa vida a fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. Então, hoje a gente vai passar um pouquinho por dentro do propósito e ver o quanto e como esse propósito realmente faz sentido na realização dos nossos sonhos, né? E eu tenho dedicado esses últimos 2 anos, então, da minha vida a levar significância ao coração das pessoas. Então, em todo lugar, em todas as minhas mídias sociais, que estão aí embaixo, inclusive, fiquem à vontade para conectar comigo em qualquer uma das 3. Podem tirar foto aí se quiser, ou daqui a pouco vai estar chegando essa apresentação para vocês. Eu estou no LinkedIn como Márcio P. Pirro de Almeida, estou no Facebook como Márcio Almeida e estou no Instagram como @MárcioAlmeidaJMT. Em tudo que vocês virem das minhas publicações tem essa palavra aí,
significance em inglês, que é significância em português. Por quê? A significância, ela faz com que eu só me realize, eu só cumpra o meu propósito se eu conseguir levar até a sua vida, até o seu coração, alguma coisa que faça da sua vida, em algum momento, algo melhor. Que você consiga ter completude ou que você consiga se realizar em alguma coisa através da minha ação na sua vida. Então, esse é o meu grande propósito, essa é a minha grande característica, e aqueles que já têm caminhado comigo sabem que eu faço tudo para ajudar ou fazer com que a pessoa que está comigo alcance o seu objetivo. Então, essa é a finalidade do meu posicionamento, tá bom? Dando sequência e começando já a entrar no assunto para a gente transformar os nossos sonhos em realidade, a pergunta do ano, logicamente, a pergunta de 2020 é: se vocês quiserem marcar um sim ou um não, só um positivo ou negativo, só para vocês terem ideia de quantas coisas impactaram vocês, podem marcar. Eu vou fazendo a pergunta e vocês vão marcando aí no papel, não precisa copiar a pergunta, não, é só diz aí se foi positivo ou negativo. Por exemplo, como foi a sua vida no ano de 2020? De uma forma geral, você marcaria que foi positiva ou foi negativa? Seus planos em 2020, como foram? Porque nós começamos em janeiro com uma série de planos, uma série de perspectivas, uma série de ações programadas, viagens, casamentos, formaturas, projetos, aniversários, festas em família. E eu creio que no meio do caminho tudo isso foi modificado. Então, os seus planos, como ficaram no ano de 2020? Mais positivos ou mais negativos? Seus objetivos, mais positivos ou mais negativos? Você avançou dentro dos seus objetivos? Você criou novos objetivos? Ou simplesmente teve seus objetivos destruídos pelas circunstâncias? Seus projetos foram implementados? Seus projetos avançaram ou seus projetos retraíram, recuaram? O que você conseguiu realizar? Você realizou mais do que você imaginava ou menos do que você imaginava no início do ano? Ou acabou até não realizando nada, inclusive ficou estanque com toda essa situação? Precisou mudar o rumo? Ou seja, você vinha em uma jornada e precisou mudar a direção desse caminho que você estava trilhando? Desistiu de algum plano? Existiu algum plano por aí que você desistiu dele? Bateu um frio na barriga e a sensação de que o ano não acabaria, ou seja, a gente viu em muitas mídias sociais as pessoas dizendo que esse ano seja deletado do calendário. Será que valeria a pena mesmo apagar esse ano do calendário? Ou esse ano foi um ano de grande aprendizado? Foi um ano de grande descoberta do eu, ou seja, a gente entender quem somos, aonde estamos e as nossas potencialidades e onde podemos chegar. Afinal, está sendo proveitoso 2020 de alguma forma, em algum sentido? Essa resposta para você ela é positiva ou negativa? Hoje a ideia é a gente fazer essa resposta sua ser positiva, não por convencimento, mas por comprovação. Eu não quero convencer ninguém, mas eu quero comprovar para vocês que pode ter sido o grande ano das nossas vidas, 2020, tá bom? Alguns dizeres sobre se está valendo a pena, se é proveitoso de alguma forma esse ano ou não. Disse Eric Hoffer: as pessoas vão se apegar a um modo de vida insatisfatório, em vez de mudar, a fim de obter algo melhor e pelo medo de ter algo pior. Vou repetir, as pessoas vão se apegar a um modo de vida insatisfatório em vez de mudar, a fim de obter algo melhor e pelo medo de ter algo pior. E John Maxwell, que é o meu guru, é a pessoa que me orienta nessa trilha, nessa jornada que eu faço, ele diz: às vezes ganhamos e às vezes aprendemos, mas jamais perdemos, né? Então, às vezes ganhamos e às vezes aprendemos. Então, aí a gente já começa a tirar algumas conclusões do que a gente vai ver hoje aqui.
E quais foram aí algumas consequências desse ano de 2020? Eu vou sugerir aqui algumas consequências positivas e algumas consequências negativas. Pode ser que você tenha vivido um misto dessas duas, pode ser que você tenha vivido somente consequências negativas, pode ser que você tenha vivido somente consequências positivas, mas algumas dessas consequências você viveu nesse ano. E estas consequências é que vão determinar o quanto no ano que vem você vai conseguir fazer diferença, ou já esteja fazendo, inclusive, a partir desse ano. Algumas consequências que eu diria negativas que possam ter acontecido esse ano. Primeiro, a frustração diante de toda essa circunstância que foi imposta, nos frustrou de alguma forma em não realizar. A dor, seja a dor pela doença que fomos acometidos, alguns de nós passamos pelo Covid, seja a dor da perda de um parente, de um amigo, enfim, a dor veio como consequência desse fato, né? O encerrar de alguma profissão, o encerrar de alguma empresa, enfim, a decepção, o prejuízo, seja ele emocional ou financeiro, as perdas que podem ter vindo advindo do Covid, sejam elas materiais ou emocionais ou pessoais, as tristezas que possam ter nos alcançado em algum determinado momento, o desespero é a falta de esperança, né? Em algum momento lá atrás a gente possa ter vivido ou sentido esse desespero, a própria doença, né? O próprio Covid, ou alguma doença decorrente do Covid, a desarmonia relacional, talvez, por estarmos trancados em nossas casas, uma desarmonia familiar, uma desarmonia conjugal, uma desarmonia na relação pais e filhos, uma desarmonia nas relações profissionais, por estarmos remotos, enfim, desarmonias relacionais quaisquer, e as devidas instabilidades frutas de todas essas consequências negativas, né? Essa é uma perspectiva, essa é uma visão. A outra visão é a positiva. Tem pessoas que ao longo de 2020, com toda essa crise posta aí pelo mercado, está com um sentimento muito grande no coração de gratidão por esse ano. Porque foi um ano em que essas pessoas descobriram o seu propósito, identificaram o seu propósito. Com esse momento de parada forçada, foi a hora de descobrir o propósito. Então, elas estão extremamente gratas, se despertaram para um novo, acordaram que teriam potencialidades, que teriam forças, que teriam intelectualidade suficiente para partir para um projeto novo. Melhoraram financeiramente, descobriram que existiria uma nova alternativa e buscaram uma diferenciação financeira, né? Tiveram novos ganhos, não só financeiros, mas ganhos em tempo, ganhos em qualidade, ganhos em relacionamentos. Tem pessoas que ficaram mais alegres nesse momento de pandemia, ou seja, tem pessoas que estão extremamente alegres por estarem dentro de casa, com suas famílias, reunidos, pessoas que estão trabalhando de casa, ou seja, isso trouxe mais alegria, pessoas que estão descobrindo novas formas de agir ou interagir, isso trouxe mais alegria, esperança com essa mudança toda, pessoas que cresceram a sua esperança com tudo isso, sabendo que vão existir algumas outras alternativas, a melhoria na saúde, porque tem gente que começou a se cuidar mais, a proceder com maior higiene, a alimentar de uma forma melhor, a ficar mais saudável para não ser alcançado pelo Covid, então melhorou a sua saúde. A harmonia relacional, ao contrário daquelas outras, existem pessoas que no momento que se recludiram, que se guardaram nas suas casas, elas aumentaram o relacionamento, elas melhoraram o relacionamento conjugal, pais e filhos, relacional com seus parentes, relacional nas suas empresas, porque elas estão mais introspectas, guardadas, e isso trouxe um florescer novo para elas. Enfim, a possibilidade dos novos desafios, das novas oportunidades. Tem pessoas que cresceram profissionalmente, tem pessoas que descobriram novos negócios a partir desse momento de reclusão social, vamos falar assim. Então, existe um misto hoje em dia de consequências que a gente pode dizer negativas ou positivas. E aí eu queria fazer uma brincadeira agora com vocês, séria, uma brincadeira séria, se é que a gente pode falar assim, de uma forma de brincar que o mercado normalmente utiliza. Ou seja, o que você está vendo aí? Você está vendo um copo meio cheio
ou um copo meio vazio? Não precisa me dizer, não, mas seja convicto do que você está vendo. Esse copo que está aí, ele está meio cheio ou meio vazio? Presta atenção, que a partir de agora os seus paradigmas serão quebrados, hein? Nós vamos quebrar um monte de paradigma hoje aqui. Na verdade, a gente precisa estar repleto, pleno de um senso de gratidão. Esse momento que nós estamos vivendo de 2020 é um momento para que encha os nossos corações de gratidão, porque o segredo não é enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, mas agradecer por ele não estar seco. Olha como a perspectiva muda. Olha como a possibilidade da variação pode trazer um algo novo. Não é a questão se ele está cheio ou vazio. A perspectiva é que ele não esteja seco, né? E a grande diferença do copo não estar seco ou não estar meio cheio ou não vazio, na verdade, e agora eu vou desmistificar para vocês de vez a questão do copo, para que vocês nunca mais sejam pegos nessa pergunta. O copo ele vai estar sempre cheio, porque ele tem um tanto de água e ele tem um tanto de ar. Então, na verdade, ele está sempre cheio. E olha que interessante, porque eu já comentei com vocês, eu não acredito em coincidência, o copo está sempre cheio de quê? Água e ar, que são os dois principais elementos que geram vida. A vida é gerada na água, primeiro, dentro da barriga, e depois ela é sustentada pelo ar, quando a gente sai da barriga. Olha que interessante, ninguém nunca pensou no copo meio cheio e meio vazio com essa perspectiva, né? Então, mais um aprendizado para todos nós, na verdade, o copo vai estar sempre cheio. Por isso que o coração nosso precisa estar sempre cheio da gratidão de tudo aquilo que nós passamos, porque tudo aquilo que nós passamos vai permitir com que a gente consiga construir ou pavimentar de uma forma mais estruturada a pista para onde nós vamos chegar. Então, na verdade, tudo aquilo que nós vivemos ou estamos vivendo vai ser o asfalto que vai pavimentar a via onde nós vamos chegar. Certo? Vamos lá. Alguns impactos ainda para a gente parar de falar de 2020 e olhar para frente. Alguns impactos ainda de 2020. É importante fazer todas essas considerações. De novo, esse material vai estar com vocês, para daqui a pouco vocês começarem a planificar, tanto no papel quanto já idealizarem o 2021 de vocês de forma diferenciada. E não interessa o que virá em 2021. O importante é que vocês farão. É essa ferramenta que eu quero trazer para vocês hoje, né? Então, alguns impactos desse ano. Impactos profissionais. O trabalho praticamente de todo mundo foi afetado. Ou para melhor ou para pior, mas foi afetado. O sistema de trabalhar nosso foi modificado. E não existe voltar ao normal. O mercado de trabalho se adaptou, está se adaptando e vai se recriar de uma forma diferente. Então, nós jamais iremos trabalhar daqui para frente da forma com que trabalhavamos. Vai ser um híbrido. Talvez quem trabalha em escritório vai continuar indo ao escritório, mas vai trabalhar também de casa. Aquele que trabalhava de forma virtual agora continua trabalhando de forma virtual e talvez até fazendo coisas extras, porque a forma virtual vai permitir com que ele sobre mais tempo. Enfim, houve uma mudança, houve um impacto. O impacto que eu quero dizer nesse sentido é esses pontos, esses temas que nós vamos falar, eles se transformaram, não serão mais os mesmos daqui para frente, né? Finanças, a mesma coisa. A relação financeira da troca de serviço está mudando e ela vai mudar cada vez mais. Então, o impacto financeiro vai ser transformado. Em alguns momentos para melhor, em alguns momentos para pior, mas sem sombra de dúvida ele vai ser transformado, né? A percepção dos comportamentos de higiene, você vê, quando que a gente utilizaria álcool gel para ir a algum lugar, sair de algum lugar, se desinfetar, se limpar, lavar roupas, sapatos da forma com que a gente tem feito. E passa a virar um hábito, na verdade, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente não sabe se vai ter um Covid-21, um Covid-22, né? Então, a gente vai se prevenir, a gente vai criar outras formas de viver. Então, todas essas percepções estão sendo transformadas. O comportamento social, primeiramente com isolamento severo, depois com isolamento moderado e ainda com isolamentos, ou seja, distanciamento social, uso da máscara, não ocupar 100% de ambientes físicos, ou seja, o certo distanciamento, a rotatividade de pessoas em ambientes, enfim, esse comportamento social vai ser transformado. Você vê que turismo mudou,
a alimentação mudou. Hoje você vai num restaurante, algumas mesas funcionando, não existe mais aquela aglomeração, a fila na porta, via de regra. A gente sabe que ainda estão acontecendo aí alguns absurdos em relação a isso, mas via de regra os comportamentos estão mudando. O novo modelo de educação, você vê isso que a gente está fazendo aqui. Antes a gente não fazia dessa forma massiva que estamos fazendo, né? Hoje o volume de seminários, webinários, aulas, integrações, encontros virtuais é um negócio absurdo. Por quê? Já mudou e não volta mais ao que era antes. Vai haver um híbrido, vai haver um misto, com certeza. Nós iremos ainda para a sala de aula daqui a pouco, nós iremos nos encontrar daqui a pouco para uma palestra, para um evento, mas a maioria deles, o grande volume, ele vai acontecer de forma digital. Por quê? É mais rápido, é mais fácil, é mais barato, a gente consegue disseminar mais rápido e, principalmente, a gente consegue conectar com muito mais gente de uma forma mais efetiva, né? O consumo mudou, a diversão mudou. Você vê hoje as diversões. Nunca na história do mundo a Disney fechou. E fechou por um tempo absurdo. Então, você vê, o sistema de diversão está mudando, o sistema de gamificação eletrônica está aumentando. Então, isso está trazendo novas perspectivas, novas formas, novos trabalhos, novos relacionamentos. Os relacionamentos mudaram, ou seja, as pessoas estão se relacionando de uma forma menos calorosa, porque antes nós nos abraçávamos muito, nos beijávamos muito, nos encontrávamos muito, e agora fazemos isso de outra forma, né? Óbito, você vê até a forma de sepultar as pessoas mudou, transformou. Antes a gente fazia velório, a gente fazia o enterro das pessoas, e hoje a gente não consegue mais fazer dessa forma. Então, assim, hospitalização, você vê, o processo hospitalar, ele está sofrendo uma transformação monstra. Então, assim, os grandes impactos que essa movimentação mundial nos trouxe são impactos perenes, ou seja, são impactos que vieram para transformar o nosso relacionamento daqui para frente. Então, a gente precisa receber um impacto desse para se transformar, para se modificar, para sair da zona de conforto, ou seja, precisamos forçosamente sair da zona de conforto nós, ou intencionalmente podemos nos movimentar, nos modificar para partir para uma nova zona de conforto mais qualitativa, mais expansiva, mais efetiva e mais produtiva. Na verdade, todos esses impactos que a gente pensou e nessas circunstâncias que nós vimos aí atrás, nesses outros slides, elas dão essa percepção de impacto negativo sobre nossas vidas por conta de um fator, que são as ações e pensamentos limitantes, que foi o que eu comentei no vídeo convite para todos vocês. As ações e pensamentos limitantes são são eles que causam em nós a percepção e a sensação de que os impactos são negativos, de que os impactos nos impedem ou nos limitam de alguma coisa, né? E esses impactos são causados por algumas dessas razões, ou seja, essas razões aí nos impedem de realizar, nos impedem de crescer e, principalmente, nos trazem essa percepção, por exemplo, genericamente falando, que 2020 foi um ano negativo, 2020 foi um ano ruim, precisamos apagar 2020 no calendário. Na verdade, se a gente for olhar com outros olhos e com outra perspectiva, não. Se a gente for entender que tudo isso que aconteceu são ações e pensamentos limitantes para nós, ou seja, que são trazidos para bloquear o nosso sentimento e a nossa mente, a gente vai entender que talvez tudo isso que tem acontecido venha a servir para uma grande transformação nossa, uma grande preparação de uma nova versão de nós mesmos, né? Então, alguns desses fatores são o desencorajamento. O desencorajamento vem pelo processo ao qual nós somos frustrados em realizar aquilo que pensávamos ou desejávamos. Isso gera frustração, isso gera desencorajamento. Então, se a gente tem um volume de desencorajamento muito grande, e aqui, pessoal, com todo respeito, com toda licença, eu não estou fazendo alusão alguma ao campo terapêutico, a psicologia ou a psicoterapia, enfim,
com todo respeito aos profissionais, eu não sou profissional dessa área e não vou entrar nessa área, mas eu estou entrando na questão comportamental individual, ou seja, essas frustrações, lógico, dependendo do volume, da forma e da intensidade, podem causar, sim, doenças emocionais, onde aí, sim, precisam ser tratadas por esses profissionais, precisam ser alcançadas, vocês se sentirem isso de uma forma grave, se vocês verem que isso está se destacando muito no seu sentimento, no seu coração, busquem, sim, ajuda profissional, mas, de uma certa forma, a maioria desses impactos são comportamentais, porque as frustrações trazem, por exemplo, desencorajamento, nos limitam, inibem a nossa coragem de agir, nos trazem medos, fobias, angústias, né? Outro fator é o desapontamento. O desapontamento é aquilo que vai contra aquilo que a gente pensa, contra aquilo que a gente acha. Então, nós estamos num caminho e algo que acontece é completamente diverso daquilo que a gente estava esperando, e isso pode trazer desapontamentos, ou seja, controvérsias dentro daquilo que a gente estava esperando. E são fatores que também nos inibem de crescer, nos inibem de ser produtivos e nos inibem de realizar, né? De fazer os nossos sonhos, os nossos projetos virarem verdade. Um outro fator é a falta de determinação. A partir do momento que eu tenho uma série de impactos negativos, eu tenho uma série de pressões externas sobre mim, pode gerar uma falta de determinação, a falta daquela vontade, a falta daquele interesse em fazer, né? A falta de confiança, óbvio, a partir do momento que eu vejo estruturas ruindo, que eu vejo pessoas sendo atingidas, que eu vejo a minha vida sendo transformada, que eu vejo a minha perspectiva de realizar sendo contida, ou seja, sendo inibida, me falta confiança, me falta perspectiva de poder tomar iniciativa ou partir para um processo mais proativo, né? E tudo isso, logicamente, vem recheado com a falta de criatividade, a falta de imaginação, que não me permite expandir, que não me permite abrir, que não me permite aflorar com novos caminhos. Então, realmente, é um ciclo negativo, é um ciclo vicioso, que advém desses diversos tipos de circunstâncias que estão acontecendo. Que, no caso, vamos traduzir aqui, é o Covid-19, é a pandemia, que o mundo inteiro está falando, é essa pressão de fora para dentro, imposta, porque a gente não tem opção, ela é imposta e nos coage a funcionar dentro de um modelo que o sistema precisa que nós funcionemos. Ponto. Essa pressão, esse coagir, gera as ações e pensamentos limitantes que nós estamos vendo aí. Então, o que a gente precisa? Suplantar. Como é que a gente suplanta isso? Agora, saindo dessa situação. Houveram alguns fatores positivos diante de tudo isso. Eu vou destacar alguns 3 aqui só, para não falar muitos também, mas a natureza se restaurou. Se a gente for observar, o volume das águas, a qualidade do ar que se respira, a camada de ozônio, a qualificação florestal, as áreas de desmatamento florestais, a mortandade animal, tudo isso melhorou, porque o homem deixou de interferir na natureza. Nós fomos reclusos nas nossas cavernas, o homem da caverna foi recluso, foi posto para dentro da caverna, e a natureza se recompôs em 6, 7 meses, toda a natureza praticamente está recomposta, né? As pessoas se conectaram com pessoas que jamais imaginariam. Hoje nós temos aqui assistindo a Alexandre de Portugal, o Simão de Angola, na África. Nós temos aqui pessoas com limitação auditiva aqui conosco hoje, nos assistindo e participando, inclusive, conosco. E se não fosse a pandemia, nós não estaríamos juntos. Nós nem sequer nos conheceríamos. Eu, Márcio, talvez nem estivesse aqui hoje na Pluri, participando com a Pluri. Então, se a gente for observar com outros olhos, houve uma possibilidade, apesar do distanciamento social, mas houve uma possibilidade infinita de conexões humanas que estão sendo realizadas. E mais, que eu atribuo até mais valor, os processos dessas novas descobertas, em todos os sentidos, aí eu estou falando, humanos, trabalhistas, profissionais, tudo aquilo que nós falamos aí para trás, eles foram criados e aflorou, eles foram recriados, na verdade, e aflorou um sentimento de pertencimento, ou seja, as pessoas estão movidas a
ou seja, se sentem pertencentes a esse ambiente e estão movidas a gerar resultado. Se você observar à sua volta, todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo está se voluntariando para alguma coisa, todo mundo está procurando ofertar alguma coisa, todo mundo está procurando dividir conhecimento, todo mundo está procurando ajudar alguém que precisa de uma ajuda, seja ela hospitalar, seja ela de remédios, de suprimentos, de alimentos, enfim, está todo mundo com esse senso de pertencer, de fazer parte de um movimento transformador. E isso, na verdade, está gerando um valor relacional no globo imensurável. As pessoas realmente estão tendo a percepção que vale muito mais o relacional do que qualquer outra coisa. E isso está sendo maravilhoso para transformar não só essa nossa geração, mas os pequenos que tenham vivido e observado tudo isso serão transformados em tempo breve numa nova geração. E aí o nosso tão ilustre Albert Einstein saiu com uma lá atrás que faz todo sentido nesse momento, né? A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao tamanho normal. Então, por isso que eu digo, nós não voltaremos àquilo que nós chamávamos de normal, não só pelas circunstâncias, mas também pelo mover das pessoas. As pessoas já conquistaram, já estabeleceram esse novo padrão de relacionamento, que é um relacionamento onde a gente agrega valor na vida umas das outras, né? E, por fim, nós estamos aqui, a gente continua aqui, né? E, graças a Deus, nós, cometidos ou não pelo Covid, estamos aqui, estamos vivos, passamos pela tormenta inicial, estamos no processo de superação, ou seja, já estamos olhando para o ano que vem, já estamos recuperando o nosso fôlego, já estamos recuperando os prejuízos que tivemos, nós já iremos para 2021 juntos, precisamos ter o nosso copo cheio, pelo menos a percepção de que ele está sempre cheio, o importante é que ele não esteja seco, ele esteja cheio, seja de água ou de ar, mas ele vai estar cheio, e são os fatores principais da vida, não se esqueçam mais disso. Devemos aprender um novo. O que é um novo? Um novo comportamento, uma nova relação, novos conhecimentos e novas formas de fazer. Na verdade, para que isso aconteça, a gente precisa abrir mente e coração. E a gente vai ver já já como fazer isso. Vamos unir as nossas forças e recursos, é esse o senso de pertencimento, união de forças e recursos para que todos possam superar esse momento. E bora nos unir às pessoas que estão avançando. Tem muita gente que está crescendo, tem muita gente que lá da África ele está fazendo um mastermind, ele está fazendo treinamentos de desenvolvimento de habilidades, de grandes habilidades. Então, o Simão, vocês estão me ouvindo? Eu acho que deu um pico aqui para mim. Então, tá ótimo, estão me ouvindo. O Simão, lá da África, ele está recriando um monte de coisa, ele está se relacionando de outra forma e você vê, já está conectado aqui com a gente. Então, o que nós precisamos fazer? Conectar com pessoas que estão fazendo diferença. A pluriversidade está fazendo diferença. As pessoas que estão dentro da pluriversidade têm esse sentimento de pertencimento muito forte, ou seja, de gerar impacto nas outras vidas, já estão fazendo isso de forma maravilhosa, né? E nós vamos celebrar isso de novo, eu quero fazer propaganda de novo, sexta e sábado, vai ter o grande festival da Pluri, não percam, vamos estar todos juntos, porque vocês vão ver a maravilha que foi o ano de 2020, o tamanho do impacto que foi feito no relacionamento entre pessoas. Então, vocês vão ver na prática, nós veremos na prática a maravilha que foi 2020. Não vamos perder esse momento. E que a gente possa se organizar para algo diferente, ou seja, até então o que era não será mais. Isso já é ponto passivo, a gente não vai conseguir voltar mais ao que era, mas que a gente possa gerar algo diferente de uma forma que venha a fazer sentido nesse novo momento, né? Então vamos respirar fundo agora para a gente ver como é que nós vamos fazer. Chega de passado, vamos botar a pedra aí. Eu não sou o calendário, não, mas vamos fazer de conta que hoje é 31 de dezembro, vamos olhar para frente como 2021. E como é que a gente faz isso? Agindo de forma a transpor. O que é transpor? Passar sobre. Transpor é passar sobre, é deixar lá para baixo, deixar lá para trás aquilo que foi e vamos caminhar para o sentido do novo. Como é que a gente faz isso? Através da superação. Só o ato de superar é que vai permitir com que a gente deixe para trás o que ficou e parta para frente com a perspectiva de um novo.
E olha que interessante, quando eu estava montando o slide, eu me ative, provavelmente vários de vocês já se deteram nisso, mas eu fui me deter agora. Superação, na verdade, é uma palavra composta de duas. Super, ação. Não adianta mais agir da forma com que agíamos, porque não vai mais refletir resultado da forma com que precisamos. Nós precisamos super agir, agir de uma forma transcendente, agir de uma forma a superar, assim, agir de uma forma a transpor. Então, a superação é a palavra do ano 2021. É a palavra com que tem que mover as nossas atividades, os nossos pensamentos, para que a gente quebre aquelas ações e pensamentos limitantes, vão ser as ações super, ou seja, super ações, superações. É através da superação que nós vamos encerrar esse capítulo da nossa vida, que são os pensamentos limitantes. Então, a gente vai sair da frustração, a gente vai sair da falta de coragem, a gente vai sair do medo, a gente vai sair da falta de criatividade, super agindo, né? E diz aí esse dizer aí anônimo que, se a vida não ficar mais fácil, a gente precisa ficar mais forte. Então, como é que a gente se fortalece? Como é que a gente cria essa força para superar? E aí eu já dividi a palavra para vocês, superação, com vontade e atitude. O kick-off, a largada, o pontapé inicial do processo de superação é atitude. Pode guardar, pode escrever e a gente vai ver essas palavrinhas ali na frente também. Então, onde há vontade, há chance de dar certo. O que é a vontade? É o seu desejo de fazer com que isso aconteça. Tire do desejo e traga para ação. A ação que vai transformar o seu desejo em uma realidade se chama atitude. Fazer, botar a mão na massa, arregaçar a manga e ir para dentro do campo de batalha para fazer com que aconteça. Então, não destrua os seus sonhos, não deixe que os pensamentos limitantes, as ações limitantes destruam os seus sonhos, destruam as suas perspectivas, mas sim, destrua os seus limites, se transforme, crie nova perspectiva. Não deixem para trás aqueles sonhos que moveram você até então, mas transformem esses sonhos, igual o nosso slide inicial, para fazê-los com que saiam do papel, para fazer com que saiam dos nossos corações e das nossas mentes. Como? Arrebentando com os nossos limites. Aquilo que a gente achava que não dava conta, aquilo que a gente achava que não era possível, aquilo que a gente acha que talvez não possa acontecer, a gente precisa romper isso e passar a acreditar que isso será feito. Precisa ser feito de uma forma nova e de uma forma contundente. E como é que a gente superage? Como é que a gente faz a superação? Como é que a gente faz superagir? Como é que a gente transpõe tudo isso? Usando três sentimentos preciosos que tem no nosso coração que agora precisam ser despertados. Primeiro é o propósito, a palavrinha mágica. Segundo é a resiliência, porque nós estamos vivendo um momento e um ambiente de opressão e repressão em todos os sentidos. E a persistência. Então, com essas três palavrinhas, nós vamos superagir, nós vamos fazer a superação. E eu vou provar agora para vocês que é possível com um caso só. Se a gente fosse ficar aqui a noite inteira, eu contava diversos casos. Mas eu vou trazer um caso só para a gente comprovar isso. Essa moça aí, isso é uma senhora, Joanne K. Rowling, J.K. Rowling. Ela proferiu essa frase para os formandos de Harvard em 2008. Ela disse o seguinte: saber que você ressurgiu mais sábio e mais forte de adversidades significa que você garantiu para sempre a sua habilidade de sobreviver. Saber que você ressurgiu mais sábio e mais forte das adversidades significa que você garantiu para sempre a sua habilidade de sobreviver. Fantástico, e encaixa perfeitamente no dia de hoje, 2020. Ela falou em 2008,
mas para 2020 é extremamente pertinente. Saber que nós podemos ressurgir mais sábios e mais fortes do Covid-19 significa dizer que nós estamos garantindo para sempre que a nossa habilidade de sobrevivência vai ser definida, vai ser decretada. Porque diante dessa grande diversidade, se a gente sair criativos, com persistência, seguindo um propósito e resilientes com capacidade de retornar à nossa capacidade de busca, de conquista, nós superaremos qualquer outra adversidade, né? Alguém sabe me dizer quem foi essa moça? Bota aí no chat agora, sem pesquisar. Tem 1 segundo para responder. Alguém sabe quem é J.K. Rowling? Botou aí ou não? Alguém escreveu ou não? Senão vou encerrar o tempo. Não vale pesquisar no Google. Pronto, não vale pesquisar no Google. Já encerrou, porque quem sabe, sabe. Então vamos descobrir quem foi a... Vocês todos conhecem, vocês estão aí com preguiça de falar, tá bom? Mas eu vou abrir o jogo aqui para vocês agora. Quem é que foi a J.K. Rowling? E vão ver o caso dela de propósito, resiliência e persistência. Depois de um casamento infeliz com um marido abusivo em Portugal, pessoal, não vai casar lá em Portugal, não, que os homens lá são ruins. Então, depois de um casamento infeliz com um marido abusivo em Portugal, é brincadeira, tá? O Alexandre e Simão, é brincadeira. Nós amamos Portugal, inclusive eu vou comprar um apartamento em Portugal, Guimarães ou Braga, e nós vamos ter uma casa aí ainda. Então, depois de um casamento infeliz com um marido abusivo em Portugal, em 1990, a Rowling voltou para a Escócia sem emprego e com uma filha. E, por isso, recebia ajuda do governo para a sobrevivência das duas. Foi nessa época que, mesmo sem emprego e se sentindo um grande fracasso, como ela mesma afirmou lá naquele depoimento de Harvard, J.K. Rowling não desistiu do sonho, propósito, não desistiu do sonho de criança de ser escritora e terminou seus 2 primeiros livros escritos à mão em um café barato perto da sua casa. Dedicada a se tornar uma autora de sucesso, Rowling buscou uma editora para publicar Harry Potter. Olha só, mas 10 editoras rejeitaram, acharam fraco e sem sentido o livro. Mas ela persistiu, através da resiliência, ela persistiu e teve o sucesso de Harry Potter publicado pela editora britânica Bloomsbury Publishing. Viu que vocês sabiam quem era J.K. Rowling? Vocês estavam escondendo o ouro? É escritora de um dos maiores best-sellers do mundo. Imagina a cara daquele marido e a cara daquelas editoras que negaram ela. Cara, que loucura. É só mesmo com super ação. Propósito, resiliência e persistência. Então, o que ela exercitou? Até botei aí embaixo, botei a colinha aí para vocês. PRP, propósito, resiliência e persistência. Então, o segredo para a gente sair de 2020 para 2021 e em 2021 realizar os nossos sonhos, seja lá qual forem as circunstâncias, é entendendo o nosso propósito, através da resiliência, nossa capacidade de recuperação, junto com a persistência, insistindo até que a gente alcance. Eu só vou conceituar para que vocês fiquem com esse material, eu sei que todos sabem, mas o que seria o propósito e aonde está o verdadeiro impacto do propósito? Eu não sei se vai estar aqui com a gente hoje, a Adriana Machado, a Thalita e a Viviane. Ontem nós participamos de um seminário aqui nos Estados Unidos sobre preparação de executivos. A Alexandra estava junto conosco, inclusive, que está aí assistindo aí com a gente. E no meu grupo estava a Thalita e a Viviane. São 2 jovens que estão se posicionando já no desenvolvimento das suas carreiras, já se preparando para serem altas executivas. E elas estavam, assim, na flor da idade, eu diria, corporativa, ainda nos seus 20 e poucos anos, no limiar dos 20 anos, já com seus propósitos definidos, com suas visões de propósito de vida definido. Isso é fantástico. Eu só fui definir a minha visão de propósito após os meus 40 anos de idade. Eu diria até após os meus 45 anos de idade. E mesmo assim, hoje eu me sinto feliz e realizado. Então, quanto mais cedo a gente entender o que é o nosso propósito, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma, mais rápido e de forma mais eficiente, os seus sonhos virarão realidade. Então, o propósito de vida é o motivo pelo qual você acorda toda manhã. É a sua missão no mundo. É algo que faz você se sentir bem. É aquilo que traz alegria para o seu coração, sendo pago a fazer ou não.
Inclusive, de preferência, se você faz aquilo sem ser remunerado e te dá alegria, você pode ter certeza que aquilo é o seu propósito, né? Por meio dele, fica claro o motivo da sua existência e a diferença que isso faz na vida de outras pessoas. Porque o propósito só faz sentido para você se isso alcançar outras pessoas. O propósito não faz sentido de você ter matérias, o propósito não faz sentido de você realizar coisas. O propósito só faz sentido na vida de uma pessoa quando a sua vida faz sentido na vida de outra pessoa. O que você realiza são seus objetivos e suas metas. E o propósito é aquilo que faz com que a sua vida passe a ter sentido na vida de outra pessoa, tá? E as pessoas são aquelas que você vai se acercar e possam fazer uma diferença positiva na sua jornada e na sua caminhada. A resiliência é muito simples. A resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal. Ou seja, a gente passou por esse baque em 2020. Quem é resiliente já está trabalhando em 2021 nesse momento. Eu, por exemplo, no meu caso, já estou em 2021. 2020 já passou para mim. Eu já saí da minha crise, eu já saí do meu turbilhão e eu já estou vivendo o meu 2021, que é caminhando a passos largos em outro sentido, tá? Eu já deixei 2020 lá para trás e eu convido vocês para que deixem 2020 para trás e caminhem nos passos para 2021. É a capacidade de se adaptar, é a flexibilidade, é a habilidade de se manter estruturado mesmo diante de situações estressantes. Esse é conceito aí que a gente pode pegar em dicionários e manuscritos por aí, tá? Persistência é continuar com firmeza. É o empenho, é a constância, é a tenacidade, é a perseverança. Então, se a gente juntar propósito, resiliência, persistência, nós vamos, com esses três sentimentos, nós vamos criar superação, superação. Nós vamos transpor esses momentos, essas situações de crise. Doravante, não só 2020, mas qualquer momento de crise da sua vida, lembra, superar é propósito, resiliência e persistência. Lembra lá do caso da J.K. Rowling? Só para a gente identificar o propósito, a resiliência e a persistência. Não desistiu do sonho de criança, propósito. Estava no coração dela. É o que ela faria, custe o que custasse. Na pior situação da vida dela, ela conseguiu transformar em realidade. Na pior situação da vida dela, com uma filha, sem dinheiro, sem estrutura, ela conseguiu dar seguimento ao sonho dela. Propósito. Resiliência. Terminou os 2 primeiros livros feitos à mão em um café barato perto da sua casa. Resiliência. Mesmo diante da circunstância, ela voltou para dentro da condição dela, que era ser escritora. Desejava ser escritora e fazer. Então, ela exerceu o sentimento de resiliência e voltou a escrever. E a persistência, mesmo com o livro pronto, depois de mais de 10 negativas das editoras, ela persistiu e insistiu até achar alguém que publicasse. E virou o que virou o Harry Potter. Tá bom? Seguindo para caminharmos quase para o final já, estamos em um momento de expectativas limitadas. A gente não sabe o que está por vir, mas já sabe o que passou, e estamos no meio entre o que já passou, está passando, e o que está por vir. Estamos com a vacina aí para sair, não sabemos se vamos poder viajar normal ano que vem, o que vai... Está tudo incerto. Mas é importante que, nesse momento, a gente comece a confiar, a escutar vozes confiáveis, ou seja, pessoas que tenham maturidade, pessoas que tenham vivência, pessoas que tenham vivido, pessoas que estejam transformando esse momento de uma forma positiva e possamos nos orientar, ser liderados por eles, ser orientados por eles. Porque com essas pessoas, independente, eu não estou falando aqui de orientação sanitária, eu não estou falando de orientação medicamentosa, eu estou falando de orientação de vida. Isso que nós estamos fazendo aqui, trocando experiências. Então, que a gente possa se juntar com pessoas que estejam caminhando num sentido positivo, que mesmo diante dessas circunstâncias possam trazer algo que possa fazer novo, ou seja, rumo a decisões de ajuste, as novas prioridades e planos efetivos diante dessas crises que estão acontecendo. Crises emocionais, crises pessoais. Então, o que a gente faz? Vamos buscar grupos de pessoas, pluriversidade, pessoas que estão
destacando aí como ajudadoras em vários processos emocionais ou profissionais nossos, tá bom? E aquela fagulha que eu comentei, que é o que liga, que dá ignição para o processo da superação, que é a ação, ela está ligada aos 3 As: agir, ação e atitude. Então, esses 3 As precisam estar presentes no nosso processo de transpor, de superação. Através da ação, nós vamos tomar atitudes que vai nos levar a agir diante dos problemas. Então, a atitude é uma escolha, ela não vai acontecer de forma natural, ela não vai simplesmente você vai levantar um dia e vai agir. A atitude é uma escolha, ela é intencional. Você tem que olhar para onde você vai e decidir que você vai. Você tem que desistir do que você fez e desistir do que você fez. Então, a atitude é uma mudança que eu até ilustrei aí, tem uma ponteira, ela te mostra uma direção. Essa é a potencialidade da sua ação. Ela vai gerar você, ela vai levar você a um momento de mudança, tá? Essas escolhas definirão o que vai acontecer através de nós, através das nossas vidas, ou seja, a tomada de decisão, a tomada de atitude em mudar, transformar e agir, superar, transpor, nos levará para momentos diferentes, novas experiências e uma nova versão de nós mesmos, com certeza. Vai nos tirar da zona de conforto, levar para uma zona de desconforto, mas com isso nós vamos crescer, nós vamos evoluir, nós vamos amadurecer. Durante de uma crise, a atitude vai definir quem move, quem alcança e aquele que vai ficar para trás simplesmente assistindo. As pessoas que têm uma tomada de decisão de agir, de superar, de transpor, elas normalmente vão se mover e vão superar. E, por último, as atitudes sempre requerem ajustes. A gente precisa estar sempre ajustando e controlando. Já caminhando por fim, John Maxwell traz algumas sabedorias para a gente. Eu gosto de ilustrar porque ele é muito sábio nas colocações dele. Vamos lá. Enquanto nós quase sempre não temos o que queremos, nós sempre temos o que escolhemos. Então, a gente não tem, muitas vezes, o que a gente quer, mas a gente pode ter aquilo que a gente escolhe, atitude. A diferença entre onde estamos e aonde gostaríamos de estar é criada pelas mudanças que nós estamos dispostos a fazer em nossas vidas. Hoje, se eu não me engano, Alexandre até publicou alguma coisa parecida. A diferença onde nós estamos e onde gostaríamos de estar é criada pelas mudanças que nós estamos dispostos a fazer em nossas vidas. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. E o preço de qualquer coisa, qualquer desafio, qualquer mudança, é a quantidade de vida que você troca por isso. Ou seja, a quantidade de esforço, a quantidade da sua vida que você investe para que isso aconteça. Como é que a gente vai fazer na prática, Márcio? Então, vamos lá. Definindo e planejando o 2021. Definindo, primeiro, descobrindo e focando no seu propósito. Quem já sabe o seu propósito já saiu na frente, falta juntar a resiliência e a perseverança diante daquilo que precisa ser feito para alcançar. Mas, se não, vamos descobrir o propósito. Márcio, como é que eu descubro o meu propósito? Conversando com qualquer um de nós, provavelmente da Pluriversidade, você vai descobrir. A gente não tem tempo aqui hoje, infelizmente, a minha missão aqui não era falar do propósito, mas sim do que nós precisamos para transformar o 2021. Vocês têm aí os meus contatos, podemos conversar. Quem não sabe ainda qual é o seu propósito, pode me buscar depois. Com maior alegria e prazer, a gente vai caminhar junto para descobrir o seu propósito. Então, primeiro, descubra e foque no seu propósito. Segundo, criatividade no agir, buscando novos relacionamentos que lhe impulsionem e processos que lhe conduzam ao crescimento. Terceiro, fortalecendo a ação, identificando novos pontos de desafios e mudanças de atitudes e circunstâncias, criando novos momentos para o aprendizado e mudança comportamental. Tem que haver mudança. Quarto, qualificar, ampliar e nutrir e fortalecer os relacionamentos que sejam valorosos e produtivos nos aspectos afetivos, sociais e profissionais. Por quê? Esses são os 3 pilares que nos sustentam em termos de relacionamentos. Se você dá uma olhada para o seu lado, a maioria das pessoas que você se relaciona ou está no seu campo afetivo
né? Amoroso, parentes, pessoas que você ama, que você gosta, que é prazeroso estar com elas. Os sociais, que você se relaciona socialmente, igreja, um clube, uma universidade, uma escola, enfim. E o profissional, o trabalho. Então, são esses 3 pilares relacionais que nós temos. Então, nós precisamos qualificar melhor, ampliar esses relacionamentos para um nível mais maduro, nutrir e fortalecer. E quinto, redefinir e ajustar o foco para que seja sua carreira e profissão mais ligado ao seu propósito. Então, muitas vezes você vai descobrir que provavelmente você esteja numa profissão, numa carreira que não cumpre o seu propósito, mas você pode já alimentar o seu propósito se preparando para decolar dessa carreira e desse trabalho, tá bom? Isso é definindo o ano que vem. Agora, como é que a gente planeja? Primeiro, estabelecendo alvos. Onde você quer chegar? Segundo, onde você quer chegar? Onde você quer alcançar? O que você quer fazer? Onde você gostaria de estar em 2021? Que tipo de atividade você gostaria de fazer? Quais são as tarefas ou atividades que possam trazer mais prazeres para você? Enfim, qual é o seu alvo de estar em 2021? Planejar com indicadores mensuráveis. Em quanto tempo você quer estar lá? Qual a quantidade e volume de tarefas e ações que você precisa fazer? Qual a quantidade e volume de pessoas que você precisa relacionar? Qual a quantidade e volume de conhecimentos que você precisa aprender? Qual a quantidade e volume de novos comportamentos que você precisa adquirir, né? Então, esse é o planejamento que você precisa fazer para o seu 2021. Pensar a médio e longo prazo, não criar planos de curto prazo, porque senão você vai se frustrar a curto prazo. Para esse tipo de realização, ele é muito impróprio. O ideal é médio e longo prazo, para você poder fazer os ajustes necessários, caso sejam, né? Pois tudo que vem a curto prazo pode ser volúvel ou inconsistente. Então, amadureça suas ações e as suas métricas. Una-se a pessoas de diferentes perfis e mercados. A pluriversidade é um exemplo claro disso. A gente tem gente de todas as áreas, a gente tem gente de todos os perfis, e é essa diversidade de encontros que faz o grande valor, não só cultural, mas de conhecimento. Então, as pessoas que têm caminhado na Pluri têm caminhado com alegria, felicidade e consistência. Por quê? Essa miscigenação de comportamentos e pensamentos nos trazem isso, tá? E reavalie e ajuste periodicamente os passos anteriores a cada 6 ou 8 meses. Ou seja, um plano, ele não é estanque. Um plano, ele tem que ser flexível para ser ajustado de acordo com que as circunstâncias vão chegando até nós, tá? Se você quiser traduzir esse plano num plano pessoal para você, também fico à sua disposição para te ajudar depois, se você precisar fazer esse plano virar realidade na sua vida. Mas está aí a dica de como definir um planejamento e como planejar os seus sonhos para o ano que vem através de todas essas circunstâncias, tá bom? Quer crescer no ano que vem? Ano que vem eu estarei começando aí no Brasil, de forma estruturada, um mastermind, que significa uma mentoria comportamental. Nós vamos usar esse livro do John Maxwell. Alguns de vocês já foram brindados por mim por esse livro. Esse livro é maravilhoso, o conteúdo dele. Só que nós vamos usar esse conteúdo de forma propositadamente intencional. Ou seja, nós vamos usar esse conteúdo para modificar você no seu processo de conhecimento. Então, quem quiser, por favor, me acompanhe aí nas mídias sociais. Provavelmente eu vou lançar essa mentoria para ser realizada em março. São 17 encontros, um por semana, porque nós vamos fazer laboratório do seu processo de autoconhecimento, nós vamos transformar o seu processo de conhecimento e crescimento. Então, isso vai levar 4 meses, mais ou menos, é um processo de transformação. Cada encontro vai ter 2 horas, mais ou menos, de desenvolvimento, e eu devo lançar isso lá para final de janeiro ou fevereiro, eu já estou lançando, tá? Acompanhe aí que logo, logo vocês terão mais informações sobre isso. E, por último, agora, antes de eu encerrar definitivamente, eu gostaria de pedir a Rô, a nossa amiga que está aí do outro lado do vídeo, nós vamos assistir um vídeo que dura 2 minutos, não mais que isso. Eu vou mostrar na prática para vocês tudo isso que eu falei. Tudo isso que eu falei até agora, eu já estou encerrando, nós vamos encerrar praticamente com o vídeo, eu vou depois só concluir aqui a minha palestra com o último slide,
mas tudo o que eu falei, todos os conceitos que eu falei, a superação, o transpor, propósito, resiliência, persistência, tudo está nesse vídeo. O vídeo é em inglês. Splash é um time de basquetebol aqui dos Estados Unidos, San Diego. O vídeo é em inglês, mas está com a tradução, a legenda em português. Pode soltar aí o som também. It's possible that you can still play. I thought, oh, I'm too old. And then I thought, well, I'll be sorry if I don't go and try out. The San Diego Senior Women's Basketball Association is for senior women 50 years of age and over. If you can stand up and move your legs, you're welcome. People come into the gymnasium with big smiles on their faces. It's time to go. Okay, we're warming up for the game that we're going to have so we can beat this young team. We are the oldest team in the league, yes, definitely. To be on our team, our Splash team, you have to be at least 80 years old. Most of us are 85 and over. Meg and I, we're both 91. Oh yeah, we play to win, absolutely. Count us in, splash on 3. 1, 2, 3, splash! We play 3-on-3, half court, with 15-minute halves Out of the way, Joe! and a 30-minute game. That's it, Fran, put it up. Oh! Of course, we pay all these younger players, so we don't win very often. Once in a while we do. A lot of my childhood friends thought I was crazy at 66 to be playing basketball. They saw the splash pay, and I wanted to play on that team. When I told my brothers, they said, they'll put you away. You could break an arm and break a leg. I thought, well, I'll be sorry if I don't go and try out. And I said, I'm going to play anyway. I've been playing for over 20 years, not as long as some of them. I've been on the splash 24 years. And you know, I'm the only one surviving of my childhood friends. They're all gone, every one of them. Nobody gets a free shot! Stay right in front of them! Run those plays. Try and run the stack when you're out there. I always feed Gracie. It's money in the bank. I was 78 years old when I got my first basketball shoes, so that was a thrill. Because I never played all my life, never had the chance to play. Growing up, we didn't have sports like the girls do today. We didn't have the opportunity to play. That was before Title IX. I thought, oh, gee, that would be so much fun if I could actually play basketball. As long as I can, I'm going to play. Nice going. Anytime our team gets over 20 points, it's very good. We got 40. We got 42. And they got 50. Friendships, the sisterhood, the family. It's the nicest group of people from all walks of life. So it's just a pleasure to be with such a nice group of ladies. I enjoy playing with them so much. Everybody is one for all and all for one. We have energy and we have happiness. It can be done, even if you get older. You only have one life. What the hell? Go for it. Go for it. Keep moving. You think you're a lot younger than you really are, but you're sitting out there. As long as I can, I'm going to play. It's just too much fun. É assim que a gente aplaude. Eu não sei vocês, eu já vi esse vídeo várias vezes, mas não tem jeito. Eu não sei porque quando eu vejo esse vídeo, sai água do meu olho, é um negócio esquisito, né? Porque mexe com a emoção da gente. O vídeo retrata tudo que nós vimos. Eu só queria rapidamente passar por alguns pontos. Não sei se vocês se ativeram a isso, mas está gravado, né? Então o vídeo vai poder ser visto depois no YouTube com mais calma. Uma delas falou que só existe uma vida. Então nós só temos uma vida. A gente não tem como ficar tentando. Nós não teremos mais tantas alternativas de tentativas, né? Então a gente só tem essa vida para poder ser feliz. É o que vocês viram, o que elas falaram. Alegria, né? Felicidade, de estar cercado pelas pessoas que façam sentido. Então foi tudo que nós falamos, né? O prazer que elas sintam
não importa vencer, mas elas jogam para ganhar. Não sei se vocês ouviram elas dizendo lá. Elas jogam para ganhar, mas ganham uma vez ou outra só. Mas o prazer de estar juntas e fazendo, né? A energia, a alegria. E é o time mais velho de basquete dos Estados Unidos hoje. E uma coisa interessante, tem trazido longevidade. Hoje, o time do San Diego, do Splash, hoje já tem 3, 4 times, inclusive fazem apresentações em alguns lugares, da quantidade de vovôs e vovós que estão buscando, porque os vovôs e vovós, em média, morriam entre os 80 e 90, e já os vovôs e vovós já estão chegando aos 100, 100 e poucos anos jogando basquete. Então, é isso. Mudança, transformação, resiliência, persistência, está por trás de tudo isso que nós vimos nesse vídeo. E o vídeo, eu creio que oferta e cai muito bem para a pluriversidade, tá? Lidinha, Paty e Rô. Depois vocês vejam o vídeo com mais calma, eu posso mandar o vídeo para vocês. Eu acho que faz todo sentido aí dentro desse propósito que está por vir. Para encerrar aqui, só para a gente descontrair um pouquinho, algumas frases também que são anônimas, mas a gente usa muito no mundo. Quando a gente entrar na milha extra, lá não tem congestionamento, tá, pessoal? Então, a milha extra é aquilo fazer algo mais, é a superação. Quando a gente se superar, quando a gente estiver fazendo milha extra, lá não tem congestionamento, tem muito pouca gente lá. Então, vale a pena a gente se esforçar, vale a pena a gente fazer uma força extra para chegar num estágio diferenciado. Muitos vão querer aquilo que você tem, né? Mas vão desistir quando souber o preço que você pagou para ter. E ter, eu não estou falando de carro e casa. Ter, eu estou falando de o seu propósito, ele transparece através de você. Então, quando você está vivendo o seu propósito, as pessoas olham para você e veem algo diferencial. Então, todo mundo quer isso que você transluz, que você transparece, que é o seu propósito. Mas o preço que se paga para fazer é muito alto, né? A gente abre mão da vida, a gente fica fora do horário, a gente vai até altas horas. Lá na África, em Portugal, agora já é madrugada e o pessoal está ali assistindo, está acompanhando com a gente. Esse é o preço que se paga para ser diferente, para fazer o propósito existir. O melhor é atingir. O melhor do atingir e do realizar é o caminho para chegar lá, não estar lá. Então, curte a trajetória. Então, o melhor de tudo isso que nós vamos fazer para atingir o nosso objetivo, para atingir o nosso sonho, não é estar lá no momento do sonho, porque ele é efêmero, ele vai passar logo. O melhor é toda essa trajetória, né? Eu acho que a grande ilustração é você pegar um competidor olímpico. Ele treina, às vezes, 4, 5, 6 anos, duro, dia após dia, para chegar lá em 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, conquistar uma medalha. Então, ele treina 5 anos para conquistar uma medalha e, na hora que ele desce do pódio, já tem alguém treinando para ganhar dele na próxima competição. Então, o melhor é o processo, não a chegada. E, por fim, terminando, eu gostaria de agradecer novamente a todos vocês, a participação de todos que estiveram aqui até essa hora, a Pluriversidade pela oportunidade, ao David por ser a minha voz de outra forma, aos nossos grandes amigos com limitação auditiva que estejam aí participando, e daqui a pouco nós vamos ver quem está aí conosco. Se estiver mais alguém aí conosco que tenha limitação auditiva, ou seja, surdo, por favor, entra no chat e tecla o número 1. Tecla o número 1 para a gente saber que você está aqui com a gente, tá? Vai ser uma alegria falar com vocês daqui a pouco. Eu queria agradecer e desejar para vocês um 2021 cheio de alegrias, com super ações. Eu não gostaria que vocês tivessem superação, mas super ações e grandes resultados no sentido de pessoas transformadas, que vocês realmente sejam novas pessoas, que sejam pessoas que reluzam os seus propósitos, descubram os seus propósitos, exercitem o propósito, a resiliência e a persistência. E lá na frente, ano que vem, a gente se encontra de novo para você dizer se valeu a pena ou não. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai valer a pena. Aqui vocês têm novamente minhas mídias sociais, tá? Eu fico à disposição de vocês. E para terminar, como eu gosto muito de dizer, isso não tem como, eu queria que vocês também guardassem no coração que a atitude de vocês vai definir a altitude de vocês. E a sua jornada vai definir os seus resultados. Então, não percam isso. É a atitude de vocês que vai levar a grandes alturas,
a grandes resultados, e a bela jornada que vocês fizerem também vai levar a belos resultados. Tá bom? Eu agradeço de imenso coração esse tempo que nós tivemos juntos. Um beijo, obrigado, bom descanso, Deus abençoe a todos, um Feliz Natal para aqueles que eu não vou mais falar ou mais ver, um bom passagem de ano, e ano que vem nós vamos dar um jeito de se encontrar por aí. Um beijo, fiquem com Deus, gratidão a Pluri, gratidão a todos vocês, bom descanso, fiquem na paz. Se quiserem, assistam o vídeo de novo na gravação. Um beijo, tchau, tchau.